Como deve ser o nosso culto a Deus? Existe uma regra para isso? Eu posso cultuar da minha maneira, do meu jeito? O que as Escrituras nos recomendam? Independentemente do estilo e da cultura, o apóstolo Paulo nos faz uma importante recomendação. Você quer saber qual é? Fica comigo, que eu vou te contar. Olá, eu sou Gilberto Esteves e hoje você saberá a resposta a esta pergunta. Mas antes, se você é novo por aqui, considere se inscrever em nosso canal. Curta este vídeo e deixe o seu comentário para que o YouTube entenda que este conteúdo é relevante e apresente para mais pessoas. Então vamos lá. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 1 e 2. Vamos olhar para este texto com bastante carinho, para entendermos melhor esta passagem das Escrituras. O verbo grego rogo-vos é usado no presente do indicativo ativo e carrega o sentido de exortar, suplicar, encorajar fortemente. Paulo, com autoridade apostólica, ainda se dirige de forma pastoral e afetuosa, apelando à razão e não apenas à obrigação. O termo pela compaixão de Deus refere-se às misericórdias ou às compaixões de Deus, no plural, enfatizando as múltiplas expressões da graça divina desde os capítulos anteriores, especificamente os capítulos 1 até o capítulo 11. Paulo fundamenta a ética cristã não na lei, mas na resposta grata à graça recebida. Quando ele diz, apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, isso implica colocar diante, ou oferecer no sentido de consagração sacerdotal. Quando se refere ao corpo, Paulo não reduz o culto à alma, irmãos, às emoções, mas inclui o ser humano inteiro, o físico e o espiritual. O sacrifício vivo é um paradoxo poderoso, um sacrifício que não morre, mas vive continuamente para Deus. A forma verbal de não vos conformeis é um processo contínuo de não modelagem aos padrões do mundo que nós vivemos. O sistema presente desses valores diabólicos que nós conhecemos. O verbo grego aqui tem a ideia de usar uma máscara para adaptar-se exteriormente. A palavra transformai-vos aqui no texto tem a origem do termo metamorfose. Isso indica, irmãos, uma mudança de dentro para fora. É o mesmo que acontece com uma borboleta, uma transformação de dentro. E é isso que o Evangelho nos propõe, uma transformação do interior para o exterior. O que precisamos ter em mente, meus queridos, é que Paulo está escrevendo para uma igreja onde havia judeus e gentios. A imagem do sacrifício era viva para os leitores judeus. O culto no templo envolvia ofertas físicas e sacrifícios. Ao falar de um sacrifício vivo, Paulo redefine a adoração. Agora, a própria vida dos crentes é o altar onde Deus é honrado e opera. Na cultura greco-romana, o corpo era muitas vezes visto como sem nenhum valor pelos filósofos platônicos que valorizavam apenas o espírito. Paulo, ao pedir que apresentem seus corpos, afirma a bondade do corpo humano como instrumento para servir a Deus. Enquanto os cultos pagãos eram frequentemente emocionais, supersticiosos ou místicos, Paulo propõe um culto racional e consciente, onde a mente renovada tem um papel fundamental e central. Este é o culto que Deus se agrada, queridos. É o culto racional, é o culto que nós sabemos o que estamos fazendo, onde estamos fazendo, como estamos fazendo e para quem estamos fazendo. Paulo chama os irmãos destinatários desta carta a uma entrega completa, contínua e voluntária a Deus. Isso significa que cada aspecto da nossa vida, irmãos, trabalho, família, emoções, decisões, deve ser consagrados ao Senhor. A espiritualidade e culto cristão não são isolados no templo ou na igreja, mas envolve o nosso cotidiano. Como temos oferecido o nosso corpo a Deus? O que fazemos com os nossos olhos, mãos, pés e boca? Elas estão cultuando ao Senhor?
estão sendo instrumentos nas mãos de Deus? A nossa mente é o campo de batalha da fé cristã. Renová-la exige exposição constante à palavra de Deus, ao Espírito Santo e à comunhão com os santos. A transformação real não acontece apenas por comportamento, mas por mudança de valores, prioridades e visão deste mundo que nós vivemos. Que tipo de informação está moldando as nossas mentes, irmãos? Estamos sendo mais influenciados pela cultura secular ou pela verdade de Deus no Evangelho? É muito fácil ser moldado pelos padrões do mundo, meus queridos. Materialismo, relativismo moral, autossuficiência. O cristão é chamado a viver na contramão, mesmo que isso lhe custe um alto preço, a rejeição e o desconforto. Por isso, meus queridos, comecei fazendo uma pergunta e que já foi respondida, e quero finalizar este vídeo com uma outra pergunta. Onde você tem se conformado ao sistema deste mundo? Em que áreas da sua vida Deus está lhe chamando para uma transformação? Que através deste vídeo você tenha despertado a apresentar um culto de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não confunda emoção com ação divina. É errado se emocionar no culto? É claro que não. O errado é confundir a emoção do momento com a ação de Deus. As emoções passam, mas o agir de Deus é permanente, transformando as nossas vidas no dia a dia. Por isso, irmãos, nós não podemos viver de emoções de culto. As emoções são boas e é saudável que elas aconteçam, só que elas não podem ser o parâmetro para a nossa vida, porque nem sempre a nossa emoção é uma indicação que Deus está agindo. Às vezes é algo somente da nossa natureza. Quando Deus age, Ele deixa uma marca na nossa vida. A emoção passa, mas o agir de Deus permanece, gerando em nós frutos dignos de arrependimento e nos levando a cultuá-lo como Ele deseja. Que Deus te abençoe, não somente você, mas toda a sua família. Amém.